102.9 Vale FM. Eu recebo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM nessa manhã de terça, ela que é a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural do município de Tijucas. Conselho esse responsável por um processo muito importante, que é o processo de revisão do Plano Diretor Participativo do município tijuquense. Converso hoje com muito prazer com a Lélia Regina Campos de Oliveira Ternes, que vai nos falar mais a respeito dos próximos passos da revisão do Plano Diretor de Tijucas. Lélia, muito bom dia, prazer recebê-la aqui novamente, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale, bom dia Sidney. É com muito prazer que a gente está aqui na rádio, que sempre está com as portas abertas para que a gente possa trazer mais informações à comunidade, especialmente nesse momento que Tijucas vive a revisão do seu plano diretor. Muito bem, nós convidamos aqui mesmo na bancada do Jornal Vale FM em outras oportunidades a comunidade para participar dos passos que compuseram a primeira fase desse processo, é isso, Lélia? Exatamente, e foi uma grande satisfação nós, da equipe da Prefeitura, nas reuniões que envolveram os 15 bairros da cidade, né? A área urbana e a área rural, a comunidade participou ativamente, trouxe assim os seus pleitos com uma visão coletiva. Isso foi uma grande surpresa, né? A maturidade com que a comunidade está vendo a cidade. Que legal, que bacana. E isso, então, gerou um diagnóstico do que nós temos hoje sob a visão da comunidade. Exatamente. O processo de revisão, né, do plano diretor, ele é um processo um pouco mais complexo e mais abrangente. Nós já fizemos algumas alterações nesses últimos 10 anos, mas agora é uma revisão. Então, uma das fases é exatamente escutar o que a comunidade pensa do atual plano, como a cidade está. Então, se chama diagnóstico social, que também vai ter o diagnóstico técnico, que também foi feito pela equipe da Prefeitura. Muito bem. Todas as localidades receberam as reuniões, né? Todas as localidades. Algumas reuniões, elas fizeram a junção de alguns bairros. Por exemplo, quando nós fizemos a reunião no sul do Rio, participou o bairro de Pernambuco e Morretes, né? Pela proximidade. Pela proximidade e até pelo tipo de ocupação. Então, conciliar, porque as reuniões aconteceram de março a agosto do ano passado. Então, foi bem intenso, né? Um trabalho bem intenso. Comunidade Oliveira, Campo Novo e Terra Nova foi uma só. Então, alguns lugares a gente conciliou todos juntos, mas todos os bairros foram ouvidos. Muito bem. Ô Lélia, e a partir de agora nós temos então os próximos passos já traçados, né? O que está apreendido a partir de então? Então, agora nós vamos ter uma segunda audiência. Nós tivemos a primeira audiência pública, que foi a audiência de abertura da revisão, onde foi aprovado também as regras da revisão. Isso tudo está lá, registrado num decreto, né? Está disponível no site. E agora nós vamos para a segunda audiência, que se chama audiência de apresentação da leitura da realidade do município. Ou seja, nós vamos apresentar os diagnósticos técnicos e sociais. Como que a comunidade está vendo o município, o que precisa melhorar o legal que foi assim. Foi apresentado o que é pontos positivos e o que são pontos negativos pela comunidade. Coisas que já são legais, que está funcionando, que não precisa mexer. Certo. E aquilo que ainda precisa ser feito, ou até porque não havia sido pensado, que a cidade era de outra forma, né? A nossa realidade, há 12 anos atrás, quando foi pensado o plano diretor, a cidade de Tijucas era outra. Claro, sem dúvida. Né? Nós estamos falando aí de uma transição de 30 mil habitantes, um pouquinho menos, para mais de 50 agora. Exatamente. Segundo o nosso prefeito, nós acreditamos que hoje a Tijucas passa de 60. Certo. Né? Tá um pouco mais do que o censo apresenta. Certo. Então, a comunidade fez esse olhar. A mesma coisa foi feito pelos técnicos da prefeitura. Então, como que é feito? E é isso que a gente vai apresentar. Qual a característica da região, dos zoneamentos? Porque cada bairro ele tem, às vezes, mais de um tipo de ocupação, de zoneamento. Perfeito. Né? Às vezes,
pega industrial, central, ocupação imediata, zona náutica, enfim. Então, cada bairro tem a sua característica, como era e como está agora. A partir de como está agora, quais são os objetivos para mais 10 anos. É uma coisa bem detalhada, assim. Só que foi muito interessante, Sidney, que o que a comunidade apontou, do jeito dela, fecha exatamente com o que os técnicos apontaram. Ah, é? É muito interessante. Isso nós vamos apresentar nessa audiência, né? Que legal. Então, como eu havia falado, até cortei a conversa aqui, no dia 2 de abril, nós vamos fazer a segunda audiência pública, então, de apresentação desses diagnósticos, para que todos tenham conhecimento. Quem não participou da reunião, quem não sabia, quem não pôde ir. Então, vai ser a apresentação a toda a sociedade dos diagnósticos técnicos e sociais. Aonde será a reunião? A reunião será na Câmara de Vereadores, com previsão de começar às 19 horas, o credenciamento de quem quiser se manifestar, né, na audiência. Então, o credenciamento começa às 19 e às 20 horas, então, inicia a abertura da audiência com a apresentação. Qualquer pessoa pode se manifestar? Qualquer pessoa pode se manifestar. Importante que ela se credencie, né? Mas participar, assistir, todas as pessoas são convidadas, inclusive. Era bom que todos que pudessem participem para dizer, né, como que está, o que a gente está fazendo. E também, durante um período, vai ficar disponível para consulta pública esses diagnósticos, né? Esse material. A gente tem tudo de todas as reuniões, os diagnósticos propriamente ditos, algumas outras informações, número de alunos, de escola, de unidades de saúde, de empresas. Então, é uma coisa bem completa, assim, sobre a cidade de Tijucas. Maravilha. Uma boa oportunidade, por exemplo, para quem está chegando agora na cidade, de se inteirar sobre as características do município, né, Lélia? Exatamente. E, assim, o que nós podemos ver é que muita coisa que já foi pensada há 10 anos atrás, ela vai se manter, né? Eu acredito que o nosso plano diretor é um bom instrumento de planejamento da cidade. Ele funcionou muito bem. É lógico que precisa ter algumas alterações, sim. A cidade tem outras necessidades agora, né? Até porque ela cresceu muito. Tem coisa... A gente, quando faz a viabilidade para a instalação de uma empresa, por exemplo, de uma indústria, existem os níveis de incomodidade, que é os níveis de incômodo daquela atividade, né? Que é previsto no plano diretor. Então, são 4 níveis. E hoje ele está muito defasado, porque tem indústria que nem nunca tinha sido pensada, né? Então, ele não está nem na lista. Segmentos que a gente não tinha antes. Segmentos que não tínhamos antes, né? Então, isso tudo vai ser revisado. Certo. E alguma coisa sobre zoneamento, talvez vai ter alguma expansão, né? Nós, no interior, foi conversado com o pessoal do interior, as comunidades, a maioria, quase todos os bairros do interior querem manter as suas características rurais. Né? É muito forte ainda essa vocação, né, da agricultura, da pecuária. No entanto, nas vilazinhas das comunidades, então precisa uma expansãozinha de qualificação urbana ali. Né? Foi pedido isso porque naqueles centrinhos precisa desenvolver o comércio, né? Algumas construções que, se não é área rural, fica complicado de construir, de parcelar, para que as pessoas fiquem ali. Perfeito. Né? Teve um empresário que ele ainda disse: eu preciso construir casa para os meus empregados morar. Mas não para exploração imobiliária. Não para exploração imobiliária, mas naquela comunidadezinha ali, né? Não que vá... Isso não vai acontecer, né? Não vai virar urbano o interior. Isso não vai acontecer. Mas olha o nicho específico que se apontou no meio disso tudo. E aí a importância desse debate, né, Lélia? Exatamente. Então, como estou há muito tempo nisso, né, e sou apaixonada pelo tema, eu fiquei muito feliz da participação da comunidade. Que legal, que bacana. Foi muito legal, assim. Uma ótima notícia. Muito bem. Ô, Lélia, então a próxima reunião, ela será no dia 2, que é daqui 2 terças-feiras. Isso. A importância da gente estar comunicando a comunidade agora é
que necessita-se da participação maciça da população, né? Muito importante que a população valide esse processo, sabe? Porque é importante para que veja exatamente a transparência do processo, né? Muitas pessoas, às vezes, por falta de informação, acham que o processo de revisão é feito dentro de um gabinete, dentro de uma sala, por 2, 3 pessoas. Isso não é verdade. Ele é exatamente participativo, como manda a lei, né, federal, que é o Estatuto da Cidade. Então, a gente segue exatamente a risca essa legislação. E a cidade é feita para as pessoas, né? Então elas precisam participar. Sem dúvida. Agora me diz uma coisa, Lélia, eu estou pensando numa coisa aqui. Claro que a gente tem a Casa do Povo, né, como o centro dos debates de tudo que passa pela nossa cidade. Mas o plenário da nossa Câmara não seria um lugar pequeno para essa reunião? É um pouco pequeno, mas é importante deixar uma coisa bem clara. Nessa reunião, nessa audiência pública, por que ainda foi mantido na Câmara, tá? Porque essa audiência é apenas para a apresentação. Tá, ok. Então, assim, foi muito boa essa pergunta. Nós não vamos votar alteração. Não é o momento ainda de votar nenhuma alteração, ninguém está escolhendo nada, nós apenas estamos apresentando. Então, é só para saber como está. Certo. Então, a partir deste momento, que a gente... É como se a gente fosse num médico, certo, né? Fizesse uma consulta, fizesse um exame, e aí saiu um diagnóstico. Então, a partir de agora, que a gente sabe a realidade de como está e de quais as necessidades, é que nós vamos escrever as propostas. Quando essas propostas estiverem escritas, nós vamos fazer uma outra audiência, aí sim, num lugar um pouco maior, porque aí vai ter votação das propostas. Né? Perfeito, certo? Entendi perfeitamente. Obrigado então, pelo esclarecimento. É mais para apresentar, e também é uma coisa que vai ficar pública, né? Nós temos um link, Sidney, no site da Prefeitura, que se chama Revisão do Plano Diretor. Ótimo. Clicando ali naquele link, todas as reuniões, tudo que foi dito pelas comunidades já estão lá, com fotos, inclusive. Depois a partir do dia dessa audiência, nós vamos disponibilizar esses diagnósticos, né? Então, tudo vai ficar livre acesso para consulta pública. Maravilha. Então, a comunidade desde já, né, pode se inteirar do que já está sendo apontado. Já desde o começo da revisão, que faz 1 ano e um pouquinho, que a gente está nesse processo, tá todo o material que é feito está lá. Maravilha. Eu queria deixar também destacado a oportunidade que estamos aqui, que nós vamos iniciar outro estudo bem importante, que é o estudo socioambiental das margens dos rios. Opa, ótimo, maravilha. Isso é uma coisa também que a comunidade está solicitando, os empresários que querem empreender estão solicitando muito. Então, de acordo com o Código Florestal, que é uma lei federal, né? No entorno dos córregos, dos rios, existem as áreas de APP, né? Área de Preservação Permanente. Então, dependendo da largura do rio, tem uma faixa que não pode ser construída, que é exatamente a área da APP. O nosso rio aqui, como ele é largo, tem a partes que é de 50, de 100 metros. E em final de 2021... foi feita uma alteração na lei federal, dizendo que os municípios poderiam alterar isso. Desde que fizessem um estudo socioambiental. Muito bem. Então, foi contratada uma empresa especializada, porque ele vai estudar a questão ambiental, a questão de consolidação, é um pouco mais complexo, e está fazendo esse estudo para ver o que a gente pode construir na beira dos nossos rios. Nesse primeiro momento, isso só vale para a área urbana. Vai ser feito um estudo sobre o Rio Tijucas, o Rio Oliveira e o Rio Santa Luzia. Certo. Para ver o que pode ser reduzido de área de APP, até porque uma boa parte aqui já é consolidada, né? Sim. Então, isso também é bem importante. Então, está iniciando aí para acontecer junto com esse final do plano diretor. Então, vamos supor aqui, daqui uns 3 meses a gente tem tudo finalizado. Isso é um estudo individual ou também será levado à consulta pública? Sim. Primeiro é feito o estudo, é levado ao conselho nosso e depois em audiência pública. Maravilha. Então aguardamos ansiosos também, né? Também, tem bastante coisa acontecendo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante para falar. Muita coisa, né? Sim. E eu gostaria só de deixar aqui para
já como a título de curiosidade, né, os pontos mais críticos ou sensíveis que foram levantados tanto pela sociedade quanto pelos técnicos. Então, nós temos hoje a questão de drenagem. Claro, certo. Então, isso foi uma coisa que foi bastante apontada, né? Cada um falando ao seu modo, mas de forma geral é sobre isso. Uhum. A própria questão das APPs. Também foi falado bastante sobre a necessidade de transporte coletivo. Ah, sim. Muito então, bem. Praticamente. Então, isso que eu achei interessante que foi apontado, Uhum. né? A coleta de lixo mais vezes, Tá. a seletiva, Mais frequência. né? Mas aqui na área central acontece muito, mas mais vai marginalizando, vai ficando menor, né? Tá. Também sobre os condomínios rurais, esse é um ponto assim nervoso, né, da cidade, que vai ser recepcionado dentro do plano diretor de uma forma que não ultrapasse os limites da segurança, do meio ambiente e o respeito pela zona rural. Então, isso está sendo bem estudado. São questões, tudo que gera interesse econômico é um assunto delicado. Delicado, Né? Porque é difícil, né? É uma posição difícil do poder público. Eu sempre digo que não é fácil, porque tu não pode parar o crescimento da cidade. Claro. Né? No entanto, também tem que pensar no futuro, nas próximas gerações, na qualidade, no meio ambiente, enfim. Achar esse equilíbrio é difícil, né? Porém, a gente tem que trabalhar com técnicos e com a necessidade e vontade da sociedade. Sem dúvida. Conciliar isso. Daí né? a importância desse processo longo. Desse processo. Isso também, Sidney, é importante falar, que às vezes as pessoas ficam, já está pronto. Uhum. Né? Mas a gente precisa entender que a gente está pensando o plano diretor para 10 anos. Isso. Muito bem. Então, não dá para resolver um problema eminente agora, sem pensar na consequência disso para o futuro, né? Então, é uma coisa um pouquinho delicada. E também foi falado um pouco sobre os acessos à cidade, que hoje nós temos pouco acesso, né? Tem uma via que já é projetada, que vai ser reforçada no novo plano, que é aquele acesso por trás de Porto Belo. Tá. Que liga também Um dos Santa contornos Luzia. estão aguardados, né? Isso a gente quer brigar por isso, porque precisa, né? Uhum. Tem que tirar um pouco o fluxo dessas duas entradas aqui. Verdade. E um terceiro que já sai lá pela Uruçanga, esse já está aprovado, já vai acontecer. Certo. Mas nós precisamos do outro também. Então, esses são os pontos mais críticos e sensíveis, né? Drenagem, transporte, condomínios rurais, APPs e acesso à cidade. Quem se identificou com algum desses temas e quer saber os demais que serão apresentados, então participe da apresentação. Quem não puder participar, pode acessar o link do site e depois a própria audiência pública será gravada, né? Então, e a gente, quero dizer que estamos todos à disposição, tanto eu quanto o Miguel, que é o vice-presidente, e toda a parte técnica, né, do município, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E os microfones da Vale FM, sempre às ordens também do Conselho, viu, Lélia? Obrigada, muito obrigada. Mais ou menos ali por agosto nós vamos ter nova composição do Conselho, eleição. Muito bem, estaremos atentos também a esse processo. Tá certo. Bom trabalho e estaremos lá no dia 2, então. Por favor. Com certeza. Por favor, muito obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todos. Muito bem, essa é Lélia Regina Campos de Oliveira Ternes, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Tijucas. Dia 2 de abril, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, todos convidados para a audiência pública de apresentação do diagnóstico da primeira fase do processo de revisão do plano diretor.